Na programação orientada por objetos e quando estamos a construir classes, uma das características mais expressivas deste tipo de tecnologia é nós podermos usar a hereditariedade. Hereditariedade, que vem da palavra herança, permite que classes possam herdar entre si determinadas propriedades e funcionalidades. Vamos ver como é que no TypeScript nós podemos colocar isso em prática. Como disse na introdução deste vídeo, a herança entre classes é uma funcionalidade muito utilizada na programação orientada por objetos. E ela é fantástica porquê? Porque nos permite poder estruturar um conjunto de classes que depois vão derivar umas das outras. E termos, por exemplo, uma classe base, genérica, em que nós temos um conjunto de propriedades e métodos que são transversais a outras classes e depois ter classes mais específicas que vão herdar essas propriedades e métodos e eventualmente até acrescentar alguns métodos mais específicos dessa classe. Há vários exemplos típicos neste caso, eu vou aqui utilizar um muito habitual, que é uma classe base chamada animal. Okay? Então nós vamos escrever aqui classe animal. Por sinal, também é o exemplo que está na documentação do TypeScript, mas neste caso concreto é mesmo um bom exemplo. Esta classe animal nós vamos dizer que é uma classe base. Okay? Uma classe base significa que é uma classe que vai poder ser herdada por outras classes. Obviamente que eu estou a usar a classe animal, porquê? Porque existem diferentes tipos de animais. Inclusive esses diferentes tipos de animais têm diferentes formas de locomoção, têm diferente número de patas ou pernas, têm diferente número de variedíssimas coisas, têm diferentes tipos de pele, etc. E nós podemos utilizar uma classe base animal para definir propriedades que, à partida, são gerais a todos os animais. Uma das propriedades, obviamente, é a espécie. E, portanto, nós podemos colocar aqui uma propriedade chamada espécie. E podemos até atribuir um nome ou uma designação ao animal. Neste caso, vamos colocar aqui designação string. Okay? Então, podemos ter depois aqui um construtor, constructor, que nos pede exatamente a espécie e a designação. Okay? O que nós temos aqui agora é a possibilidade de podermos pegar nestes valores que vão ser passados para o interior desta classe a partir da instanciação e fazer simplesmente isto. This.specie é igual a espécie e o this.designação é igual a designação. Quando nós formos a fazer a instanciação deste objeto, se quisermos fazer a instanciação de um animal, poderíamos colocar let, por exemplo, cavalo, é igual a new animal. E depois poderíamos definir aqui que é um cavalo e que, okay, claro que a espécie não é cavalo, vamos pôr aqui, neste caso, a espécie é Equus. Neste caso, Equusferus, ok? É o nome da espécie, são os nomes em latim, e depois temos aqui então a designação que é cavalo, ok? E a partir daqui, obviamente, podemos começar a fazer as operações que bem entendermos. O que é que acontece relativamente ao cavalo e relativamente à classe animal? É que se eu quisesse agora acrescentar aqui funcionalidades a esta classe, eu iria estar, de facto, a, por exemplo, colocar coisas como cavalgar, é uma ação, seria aqui um método, mas cavalgar é específico do cavalo. E, por conseguinte, nós temos aqui uma classe chamada animal que depois já não poderia ser usada para, por exemplo, criar um objeto do tipo peixe ou do tipo pássaro. Então, nesta circunstância, eu vou esquecer aqui a parte da espécie, vamos colocar aqui cavalo, cavalo, aqui, correndo o risco, óbvio, de sermos biologicamente pouco concisos, de facto, e pouco certos e objetivos, mas de facto o que interessa aqui, se calhar, até é termos só a designação, para não estarmos aqui a perder muito tempo. Vamos aqui retirar a espécie, vamos remover também aqui dos parâmetros e, portanto, temos ali a designação e é suficiente para sabermos que é cavalo, ok? Então, vamos colocar assim, desta forma. Muito bem, posto isto, vamos então aqui fazer o seguinte, em vez de estarmos a instanciar cavalo para uma classe que poderá não ser a classe mais indicada, nós podemos utilizar esta classe base para criar aqui uma
classe que vai estender ou vai herdar estas propriedades todas. Então podemos ter assim classe. Depois vamos colocar aqui o nome. Neste caso podemos colocar mesmo cavalo. Vai ser uma classe específica do cavalo. Mas neste contexto, como a classe cavalo é uma extensão da classe animal, nós vamos usar a expressão extends animal. E o que isto vai permitir logo de imediato é herdar quer as propriedades, quer os métodos. Neste caso, a propriedade de designação e a propriedade de construtor. O que quer dizer que se eu agora escrever let c, o cavalo, é igual a new cavalo, okay? Só que neste caso aqui eu estava a escrever c e estava correto, porque para não haver aqui conflitos de nomes, então vamos aqui simplesmente colocar c, é igual a new cavalo. E reparem o seguinte, quando eu abrir aqui o espaço para definir argumentos, neste caso os parâmetros, ele está-me a pedir a designação. Como nós podemos ver aqui na classe cavalo não existe qualquer espécie de implementação, mas uma vez que ele vai herdar a classe animal, ele está a utilizar tudo aquilo que a classe animal lhe fornece, nomeadamente aquele construtor que pede uma designação. Então vamos passar para ali, cavalo, e temos a instanciação feita e como podemos observar, se eu escrever agora aqui um método ainda na classe base, por exemplo, mover, okay? Eu posso agora solicitar c.mover, sem qualquer espécie de problema. Acontece, no entanto, que existem determinados mecanismos dentro da herança ou da hereditariedade que nos permitem, por exemplo, algo do género. Vamos aqui criar um construtor específico para o cavalo. Constructor. E vamos colocar aqui, ok, vamos colocar aqui qualquer coisa do género, vamos colocar aqui a altura do cavalo, ok, number, ok, temos agora aqui um erro, e porquê? Vamos verificar o porquê, ele vai nos dizer aqui, o construtor deriva da classe e deve conter os mesmos chamamentos, neste caso. Portanto, o que é que acontece? Estamos aqui a fazer um extends de uma classe animal e estamos a definir um construtor específico dele. Ora, neste caso, este construtor vai ter o mesmo tipo de assinatura que nós ali temos. Pode ser aqui designação string, ok? E, à partida, o erro deveria desaparecer. Vamos aqui verificar o seguinte. O que acontece aqui é a seguinte necessidade. A partir do momento em que nós temos um construtor e temos aqui esta definição, nós devemos sempre utilizar a expressão super, que é uma palavra reservada, que irá fazer passar, neste caso, a designação para a classe base. E, portanto, nós colocamos aqui designação. E o que vai acontecer neste caso é que quando nós fazemos a instanciação de cavalo, okay, que é esta classe que aqui está, este construtor vai ser automaticamente executado, este parâmetro vai ser passado para o seu interior, que é este que aqui está, e quando vamos aqui à execução, não temos qualquer espécie de implementação de código aqui muito especial, apenas temos super designação. E o que ele vai fazer, a palavra super vai remeter para a classe base, aquela classe pela qual o cavalo é estendido, não é? Vai remeter para o construtor que ali está e vai executar este código que aqui está, que vai definir a expressão da designação. Okay? Portanto, se nós guardarmos aquilo que aqui está, vamos aqui novamente, já agora, ativar o watch do compilador, neste caso cmd, vamos colocar aqui cd/cd typescript, ok, cd typescript, certo? E agora tsc watch code.ts, ok, muito bem, vamos agora aqui guardar as alterações aqui para que o compilador faça o seu trabalho, cá está, vamos aqui refrescar e como podem observar não há qualquer espécie de erro, porque também não temos aqui nenhuma apresentação de dados do cavalo. Mas vamos aqui melhorar um pouco estas coisas. Por exemplo, nós podemos ter aqui a expressão mover, que faz aqui um return, eu desloquei-me, e, por exemplo, um determinado número de metros. Então vamos colocar aqui metros como sendo um number
eu desloquei-me e agora vamos usar aqui esta expressão desta forma, ok? Para podermos colocar aqui estas wildcards, ok? Vamos colocar aqui metros e depois metros. Ora, se nós repararmos aqui, eu usei a expressão eu desloquei-me. Desloquei-me pode ser a voar, pode ser a nadar, pode ser a correr. O caso do cavalo vai ser um caso especial porque é, por exemplo, a cavalgar. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Se eu colocar aqui mover e depois ter aqui metros, number, o que nós podemos agora fazer é o seguinte, vamos aqui colocar isto corretamente, é chamar a execução deste método mover, portanto, super mover, ok? E neste caso vamos colocar mover, ok, neste caso, como estamos a falar de um método, é mover, ok? Eu estava ali a passar um parâmetro, portanto, super mover, que é executar aqui o mesmo método que ali está. Vamos, obviamente, ter que ter a mesma assinatura, portanto, os metros. Estes metros que nós aqui temos são estes que nós passamos para dentro desta estrutura que aqui está, ok? Portanto, metros. E o que vamos ter aqui, obviamente, é um return, isto é, a devolução de uma string, porque é isso que nós temos aqui. Isto corresponde exatamente ao facto de eu ter aqui implicitamente esta expressão, ok? Portanto, nós podemos também colocá-la aqui, embora não seja obrigatório fazê-lo, ok? Mas é exatamente a mesma circunstância. Ora, o que acontece aqui neste caso, ele está aqui a gerar um erro, porquê? Porque eu não tenho aqui nenhum return, ok? Então vamos fazer o seguinte, return, da mesma forma que ali está, nós vamos pedir a cavalgar e depois super mover metros. Portanto, o que ele vai fazer é a cavalgar, eu desloquei-me X metros. Vamos aqui guardar, o compilador vai compilar, vamos aqui apresentar document.write c.mover. E agora vamos passar aqui para dentro 100 metros. Então significa, antes de fazermos aqui a experiência, então podemos fazer já a experiência, vamos aqui refrescar, ok, o compilador ainda não está aqui a compilar, vamos aqui verificar se já está, ok, vamos aqui refrescar, a cavalgar, eu desloquei-me 100 metros, portanto, significa o quê? Que eu criei uma classe cavalo, ok, esta classe deriva de uma classe base, que é a classe animal, que contém, para além da designação, contém este método mover, que está aqui definido, e que aqui no interior da classe cavalo tem aqui a expressão return a cavalgar e depois solicita a execução do método da classe base, que é o método mover, para acrescentar o resto do texto. Então, nesta circunstância, para percebermos melhor a herança, nós podemos ter também uma classe peixe, que extends animal, e que pode conter, por exemplo, o mesmo método mover, metros, number. Eu nem sequer estou a usar o construtor porque ele é para ser igual, ele vai ser igual. Vamos colocar aqui string para definirmos claramente que vai ser um return. E agora vamos fazer return a nadar. Ok. Vamos colocar aqui mais super, mover, e vamos, ou melhor, super.mover, e vamos passar os metros lá para dentro. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Exatamente a mesma circunstância, mas neste caso estamos a dizer que o peixe foi a nadar, que ele se deslocou. Então vamos ter aqui, vamos aqui comentar tudo isto, e vamos ter aqui let p igual a new peixe, ok? Como podem observar, como ele deriva da classe animal, temos que passar a sua designação, é um peixe, e depois vamos ter document.write p.mover e quantos metros? Por exemplo, 20 metros, ok? Então reparem o que é que vai acontecer agora neste caso concreto. Vamos aqui refrescar e temos a nadar, eu desloquei-me 20 metros. E desta forma temos aqui uma perspectiva simples para percebermos como é que funciona a herança. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like,
Deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.